então, prosseguindo aqui, vamos para o terceiro bloco, né, que, como eu falei, resultados, né, além de ser algo mais subjetivo, né, mais com a proporção que, às vezes, não é só números, né, a gente precisa falar de números, porque eu escutava muito de um gestor que eu tive, que número é vida, né. Então, se você trabalha com recursos humanos, não pense que números está ligado só à área de exatas, não. Pessoas, recursos humanos também precisa, né, saber lidar com números. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa, né, que é um panorama do treinamento no Brasil, 2018-2019, é da Associação Brasileira de T&D. Pode ser que alguns de vocês até já tenham, né, esse material, porque ele foi divulgado já amplamente no início aí do ano. E eu levantei alguns dados que eu acho assim, interessante até para a gente discutir e refletir sobre a educação corporativa hoje no Brasil, tá? Primeiro é a questão do investimento, tá? No ano passado, as empresas investiram 2,2 milhões, 2,21 milhões em treinamento e desenvolvimento, tá? Esse montante, né, de 2 milhões, representa um investimento anual sobre a folha de pagamento de apenas 1,62%, enquanto nos Estados Unidos é de 3,62%. Ou seja, o Brasil ainda não tem, né, o hábito de investir, né, de acreditar que a educação corporativa pode vir a trazer resultados para a organização. Esse movimento está começando muito timidamente aqui. E aí, em relação aos setores, né, a indústria é o que mais investe, 2,2%, seguido de serviço e o comércio aí com seus tímidos 0,68% de investimento em treinamento e desenvolvimento de colaboradores. Números baixos, né, mas é justamente para a gente refletir um pouco, né, do papel do RH nesse sentido. 86% das empresas trabalham com o orçamento anual de T&D, 22% das empresas possuem universidades corporativas, e aqui eu vou fazer só um parênteses, né, porque as pessoas acabam confundindo, tá, educação corporativa com universidade corporativa. A universidade corporativa, gente, ela é uma evolução da educação corporativa, tá, então pense em processos graduais, tá. Você tem um T&D muito operacional, que aí você está evoluindo para uma educação corporativa que é mais estratégica, que é um T&D estratégico, digamos assim, né? E aí você estrutura bem todos os programas de educação corporativa, todas as ações de aprendizado, e aí você evolui para a estruturação de uma universidade corporativa que dá suporte a todas as suas ações de desenvolvimento contínuo, tá? Então, no primeiro momento, a empresa pode nem ter universidade corporativa, mas ela pode já ter uma educação corporativa bem estruturada, tá? Ou tem empresas que já vão logo para a universidade corporativa, né, implementa lá um ambiente virtual de aprendizado, coloca lá uns cursos online, e aí depois vai estruturando, né, começa a chamar empresas, parceiros, profissionais, né, da área, para estruturar, né, aquilo que foi jogado lá. Eu vivi isso recentemente numa empresa. Ela começou com a universidade corporativa e depois eu fui lá arrumar bagunça, né? Fui lá estruturar para fazer com que essa universidade corporativa fosse realmente o apoio, né? Todas as ações de aprendizado passam em algum momento por essa universidade corporativa, tá? Então, apenas 22% das empresas possuem. Então, o fato de não ter uma universidade corporativa não significa que não tenha, tá bom? 14% é o índice de absenteísmo nas ações de treinamento, né? As pessoas que faltam, né? Ou que começam e não terminam. Quando tem uma universidade corporativa online, aí tem a questão da evasão também, né? Aqueles colaboradores que começam o treinamento e não terminam. O investimento anual por colaborador no Brasil é de R$ 746, e nos Estados Unidos, $1.273 por colaborador. Tá? O brasileiro, né, o trabalhador brasileiro passa 18 horas do seu dia em treinamento, né, em desenvolvimento, e nos Estados Unidos é quase o dobro, né, 34 horas. O que eu também acho ainda baixo, tá, gente? Por quê? A gente vive no mundo, no tal mundo VUCA, né, mundo volátil, ambíguo, complexo,
E tem a questão aí que eles estão falando do lifelong learner, né, que é o aprendizado ao longo da vida. É isso que vai determinar, é isso que vai ser o seu diferencial, é isso que vai garantir a sua empregabilidade enquanto profissional nesse mundo VUCA, tá? Então, o colaborador que está sempre buscando isso, e ele está numa empresa que permite isso, esse aprendizado contínuo ao longo da vida, então a hora de treinamento dele, né, por ano tem que ser maior, precisa ser maior, tá? Para ele manter essa empregabilidade e, naturalmente, manter a competitividade da empresa também. 24% das empresas não usam e-learning, tá? Ou EAD, educação à distância. E aí também tem uma outra confusão que as pessoas costumam fazer, que é achar que educação corporativa é educação à distância. Não é, tá, gente? Então, já escutei de pessoas, profissionais de RH, vocês têm educação corporativa na sua empresa? Não, nós não temos. Aí, quando a gente vai conversando, ele tem vários programas de desenvolvimento contínuo, mas eles não têm nada online. Então, não ter nenhuma plataforma online, não ter nenhum momento online, tá? Não significa que a pessoa não tem educação corporativa, tá? São coisas diferentes. Como eu lembro lá do conceito do Madruga, são modalidades diferentes, tá bom? 62% das empresas optam ainda por treinamentos presenciais, tá? Na verdade, ainda tem essa questão, né, de um pouco do receio. Será que eu vou conseguir aprender bem no online, né? Será que eu vou conseguir aprender bem à distância? Ainda tem esse receio, né? Mas isso tende a acabar, tá, gente? Porque é como eu falei, a educação hoje, o processo educativo, tá? O processo educacional como um todo, tanto formal como no corporativo, ele está cada vez mais híbrido, está cada vez mais misturado. Então, a gente acaba tendo momentos presenciais onde a tecnologia está envolvida e momentos à distância onde a gente sente aquele sentimento de presença, né, muito forte, apesar de estar à distância, né? Então, essas questões do à distância, presencial, né, eles acabam se confundindo muito graças às tecnologias e graças aos recursos que a gente tem hoje e que favorece isso, tá bom? 15% das empresas optam por e-learning ou EAD, a tendência é crescer, tá, gente? Porque a educação à distância ela tem as suas vantagens, a questão de logística, né, de mobilidade, de flexibilidade e de custo também, tá? E aqui alguns indicadores de efetividade, né? 30% das organizações ainda usam clima organizacional para avaliar, né, a efetividade do treinamento e desenvolvimento. Acho que é um resultado bacana, é um indicador bacana, mas não é só ele, tá? E tem a questão também de que o clima organizacional, a pesquisa de clima, né, ela nem sempre, dependendo da cultura da empresa, né, ou do tipo de empresa, ela nem sempre reflete realmente o resultado de uma ação de desenvolvimento contínuo, tá bom? Cumprimento de plano de treinamento, isso ainda é muito associado ao TID operacional, né, quantas, né, homem-horas, quantas horas de treinamento por ano, então acaba sendo, 25% das empresas ainda usam esse indicador. Melhoria de processos, aqui eu já acho até bacana, né, se melhorou o processo é porque houve retenção do aprendizado, né, houve assimilação e houve transferência de aprendizado, por isso que melhorou os processos, aí vem aqueles resultados do Madruga, né, redução de erros, redução de desperdício, enfim, tudo isso se reflete nessa melhoria de processos. E o tradicional KPI, né, indicadores de negócios, 20% das empresas ainda usam esse indicador. Aqui vem uma questão que eu também acho, né, interessante, que são as avaliações que são feitas em ações de treinamento, tá? 68% das empresas ainda utilizam avaliação de pesquisa de reação, né, para saber se o treinamento foi bom, se não foi, se o palestrante, né, ou se o instrutor conseguiu transferir, né, conseguiu passar o conteúdo de forma clara, aquela típica pesquisa de reação que era muito comum, né, no RH operacional, e que hoje é importante, mas avaliar se um treinamento atingiu o objetivo dele, ou se aquela ação de aprendizado atingiu o resultado por uma avaliação de reação, eu acho um pouco, pouco, porque isso não, eu avaliar positivamente um instrutor não quer dizer que eu assimilei bem o conteúdo, tá?
E aí vem a questão de avaliar o aprendizado realmente, né? Até que ponto o colaborador realmente aprendeu o que a gente queria que ele aprendesse. Só 26% das empresas, né, usam esse tipo de avaliação. A de aplicabilidade cai mais ainda, que é justamente saber se ele conseguiu absorver o conteúdo e colocar em prática. E aí há mudança de comportamento, há alteração no processo, né? E aí a aplicabilidade mesmo, apenas 14%. De resultados, só 7%, e o famoso ROI, 1%. Tá? Então, na educação corporativa, se você quer ter um RH estratégico, é importante você desconsiderar, não vai acabar de vez, tá, gente? Mas essa pesquisa de reação, essa avaliação de reação, ela perde um pouco o significado, o peso que ela tem. E aí passa a se pesar mais a própria avaliação de aprendizado, de aplicabilidade e de resultados, propriamente dito. E aí, aqueles métodos lá, de 70, 20, 10, e as próprias 6 disciplinas, ajudam, né? E dão, inclusive, instrumentos para você ter avaliações de resultados mais efetivos, certo? Algum comentário até aqui, gente? Perguntas? Que a ideia agora é discutir com vocês, entender um pouco como é que está a realidade das empresas de vocês, né, em termos de Madruga, é um autor, tá? Roberto Madruga, desse livro aqui. Ele é um consultor, tá? Ele atua com educação corporativa há muito tempo, ele é um pesquisador também, e ele produziu esse livro, né? Ele escreveu esse livro que traz alguns números, algumas pesquisas sobre educação corporativa, tá? E é um livro que eu recomendo porque ele é bem didático, ele traz vários cases de empresas que a gente está acostumado a ouvir aí, né? E traz, inclusive, algumas técnicas para você implementar, para você que está começando com a educação corporativa, ele mostra como mapear as competências, né? Dependendo do tipo da empresa, se é varejo, se é indústria, se é serviço, quais são as competências que você precisa considerar nessa avaliação. Ele traz todo um mapeamento, né? É muito bacana, assim, eu recomendo até pela linguagem, como ele é professor também, o Roberto Madruga, então ele traz uma linguagem mais didática, tá? A Arlete está perguntando como podemos passar pela experiência de forma imersiva para as novas perspectivas. É isso? Deixa eu só conferir aqui, porque tem um negocinho como experiência de forma imersiva. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Arlete, mas, por exemplo, a experiência imersiva, quando eu digo experiência de aprendizado contínuo, procura, dentro da organização, é importante ela ter ações de desenvolvimento, primeiro, que envolva todos os colaboradores, tá? Então, por exemplo, tem oficinas de autodesenvolvimento, deixa aberto, né, para quem quiser participar, participa. Tem programas mais específicos de liderança? Tem, e que sejam programas que tenham uma programação anual, tá? Que aconteça aí de mês em mês, de 2 em 2 meses, mas que tenha uma continuidade. Porque o colaborador, ele acaba entendendo que aquele momento que ele teve, aquela experiência de aprendizado que ele passou, né, seja num workshop, seja num treinamento, seja num momento virtual ali, ele não vai parar ali, né, ele vai continuar aprendendo. E aí cria também aquele hábito de que eu passei por uma experiência, eu vou voltar para o meu local de trabalho, eu vou colocar aquilo em prática, depois eu vou voltar para uma outra experiência que tem continuidade, aquela que eu fiz no passado, anteriormente, né? Vou aprender mais, vou voltar para o meu local de trabalho, vou colocar em prática. Então, o próprio colaborador, ele consegue entender a evolução que ele está tendo ao participar dessas experiências de aprendizado. E isso, não sei se né, acaba sendo uma experiência imersiva, né? Porque o tempo todo que ele está na empresa, ele está aprendendo. E está aprendendo com recursos tecnológicos, tá? Tem gamificação, que o pessoal da Kips trabalha muito com isso. Às vezes não é uma plataforma virtual de aprendizagem, mas eu tenho uma intranet, ou uma rede social corporativa, ou uma comunidade de práticas, onde eu estou o tempo todo absorvendo, compartilhando e co-construindo conhecimento. Consegui responder isso, Arlete? Tá certo. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser dar algum depoimento com relação Sim. a esse tópico, esse assunto,
Por favor, fiquem à vontade, tá? E lembrando também que esse material está sendo gravado, tá, gente? Então, depois a gente vai disponibilizar para vocês também. Então, fiquem bem tranquilos, né? Ao final desse evento, a gente vai disponibilizar todo o material gravado aqui, né? Para que sirva não só para esse grupo, mas para alcançar outras pessoas aí, para a gente tentar conseguir um maior número de pessoas trabalhando no mesmo tema, buscando a mesma evolução profissional e principalmente tentando melhorar o processo educacional no âmbito corporativo para a gente conseguir dar mais resultado ainda para o Brasil. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Se a Sandra está à disposição aqui, o que vocês trazem aí, gente? A Thalia está perguntando se as empresas estão desenvolvendo o aplicativo de educação corporativa. Acho que isso aí eu posso contribuir um pouco mais. Com certeza, Gustavo. Sim, Thalia, então, a gente ainda tem algumas empresas que são um pouco mais tradicionais, né? Eu vou até colocar minha câmera agora aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, assim, gente, a gente sabe que a questão de direitos trabalhistas, a gente tem alguns empecilhos hoje que impedem muitas empresas de investir em educação através de celular. Né? Então, mas isso está mudando bastante, né? A gente tem formas para conseguir blindar isso e permitir que o colaborador, sim, consiga trabalhar, consiga se capacitar de forma gamificada, lúdica, divertida, através do celular, e que isso não seja uma obrigatoriedade da empresa. E sim, a gente está com bastante case de empresas que estão usando solução mobile de ensino para justamente capacitar as pessoas de uma forma diferente, sem precisar ser um treinamento presencial ou um treinamento pesado, em vídeos longos, enfim. Então, a gente está conseguindo entrar muito legal nessas empresas, justamente pelo perfil de colaborador que hoje está nas empresas. Então, são pessoas que têm um mindset mais de pessoal mais novo, né, que o formato tradicional de ensino, seja ele presencial ou seja ele à distância, não está mais funcionando. E a outra questão que a própria Sandra comentou é a questão do mundo VUCA, né, que as coisas estão muito dinâmicas, estão muito voláteis, estão incertas, então não dá mais tempo de colocar um time inteiro numa sala para 2, 3 horas, porque esse pessoal não vai conseguir ficar pelas demandas da corporação do dia a dia. Então, a gente acaba começando com uma sala de aula cheia e, aos poucos, o pessoal vai acabar saindo para trabalhar em outras atividades que são mais urgentes. E o processo de capacitação, ele acaba perdendo espaço nesse sentido. Então, sim, a gente está cada vez mais, tem empresas que estão aderindo às soluções mobile gamificadas de ensino, para justamente permitir que a pessoa treine em qualquer lugar, a qualquer hora, do jeito dela, né, assistindo microlearning de aprendizagem no tempo dela. Então, está ficando um processo de educação muito mais fluido e personalizado. Tá bom? E eu vou complementar, a Sara aqui falou da questão da indústria, né? As NRs, tem uma indústria, tá, aqui no Espírito Santo, uma empresa bem grande, que a educação corporativa, eles estão estruturando agora e eles vão começar justamente com esse público mais operacional e com as NRs. Então, eles estão estruturando treinamentos com essas normas, né? É um treinamento mais técnico, e o desafio deles é justamente isso, né? Como é que eles pegam esse treinamento que é bem técnico, é bem chato, né? E transforma isso de uma forma, coloca isso de uma forma atrativa, né? Uma forma mais dinâmica, mais, né, interessante, para que os colaboradores consigam assimilar com mais facilidade, tá? Então, está crescendo, né, o público, as empresas geralmente começam com um público específico e depois vai ampliando até atingir todos os órgãos, todos os cargos, tá? Essa questão também do mundo VUCA, que o Gustavo colocou aí, das modalidades de ensino, né, isso tem que ser considerado na educação corporativa, né, várias formas de aprendizado. Eu numa empresa do varejo que eu, né, trabalho aqui, que eu presto serviço aqui em Vitória, no Espírito Santo, eles tinham a universidade corporativa deles ficava numa rede local.
né? Então, só acessava quem estivesse dentro de um estabelecimento no horário de serviço. E aí, isso já tem um ano, né? Então, os cursos aumentaram, as atividades, né? Hoje em dia, essa universidade corporativa, ela dá suporte a todas as ações de desenvolvimento. Então, os próprios colaboradores começaram a solicitar que eles estudassem em casa, né? Tipo, libera para a gente poder acessar no final de semana, para a gente estudar, para a gente responder um quiz, para a gente, né, fazer alguma atividade, né, de aprendizado fora do ambiente de trabalho. E aí, discutindo isso, né, agora que eles estão tirando da rede local e colocando para ter essa mobilidade, né, esse aprendizado em qualquer hora, em qualquer lugar, no meu tempo, no meu ritmo, né, isso está sendo uma própria solicitação dos colaboradores, tá bom? Então, a tendência é que as empresas tenham realmente, né, recursos tecnológicos cada vez mais variados e técnicas, né, de desenho, né, de desenho de experiências de aprendizagem muito mais colaborativa, como o próprio Learning Canvas, que o Gustavo comentou. Ele é bacana, né, porque, imagina, você imprime aquele papel e chama o gestor, e chama a sua equipe, e fica uma reunião até descontraída, uma reunião de troca de ideias, uma reunião bem colaborativa, que acaba trazendo ideias de experiências de aprendizado bastante inovadoras. E esse, assim, acho que esse é o diferencial de uma educação corporativa, né? É quando você tem a inteligência coletiva ali sendo colocada em prática e trazendo experiências que vão fazer com que o colaborador viva, né, aquele processo educacional de uma forma que dê resultados, não é isso? Mais algum comentário, gente? Muito bom, Sandra, muito bom. Uma aula hoje aqui. Gente, vocês têm mais alguma dúvida, não? A gente, teoricamente, a gente estava mais ou menos pensando o evento para ser mais ou menos 1 hora, para não muito problema, né? Para você se estender, se alongar, enfim. Mas, pessoal, fica aberto se o pessoal tiver mais alguma dúvida. Se não, a gente vai para os finalmente ali com a Sandra, agradecer bastante o tempo da Sandra, né, o empenho dela com esse material, material super rico, acho que ajudou bastante, né, aprendi bastante hoje também. Então, além de agradecer a Sandra, daí eu queria trazer um pouquinho da próxima palestra, que eu acho que é legal a gente deixar o pessoal que fez essa participação hoje já conhecer um pouquinho da próxima palestra, que é voltada para a inteligência artificial aplicada à educação, né? O Rangel, que é um dos especialistas no assunto, vai vir aqui, vai falar um pouquinho, deixa eu sentar aqui, para falar um pouquinho sobre a próxima palestra, que está mais ou menos, Sandra, a gente tinha combinado de mais ou menos palestras a cada 21 dias, um mês quase, né? A gente está colocando um mês aí, uns 21 dias. A próxima vai ser no dia 28 de maio, né? Exato. E aí, na medida que a gente, né, se estruturar e o público for crescendo, aí a gente vai diminuindo esse tempo aí. E outra coisa, gente, essa iniciativa, ela partiu, né, da Sandra e da Kips, mas a gente quer deixar ela aberta para todas as pessoas que queiram efetivamente palestrar, trazer um assunto que é de sua especialidade aqui, para tentar ajudar a contribuir ainda mais com o processo educacional, principalmente das pessoas que são gestores de educação nas empresas, né? Então, se vocês quiserem contribuir com alguma palestra, algum insight, quiser fazer parte do nosso calendário, aí, por favor, sintam-se à vontade de entrar em contato comigo, entrar em contato com a Sandra. A gente vai estar super aberto aí para conseguir encaixar a palestra de vocês num cronograma que a gente vai começando a definir aos pouquinhos, tá bom, gente? Então, fiquem bem à vontade. Eu acho que a sementinha foi plantada hoje, mas a gente quer que qualquer pessoa faça parte desse processo também junto com a gente, né? Tá bom? E hoje foi bem um teste, a gente está testando essa plataforma, né, que é relativamente nova, né, o GoBrunch, e a gente espera que dê certo e que a gente consiga realmente ter vocês, né, sugerindo temas, vocês trazendo temas para a gente discutir aqui, tá bom? O Gustavo JB Souza está perguntando o contato da Kips, você pode pôr aí. Um e-mail para mim mesmo, gustavo@kips.com.br, eu vou colocar até no chat, assim.
E, pessoal, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, tá? Vou passar o meu telefone também, caso alguém queira passar um WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. E eu vou trazer agora um pouquinho do Rangel para trazer, vem aqui, Rangel, e fala um pouquinho da próxima palestra, que é sobre inteligência artificial. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Sandra. Ei, Rangel, tudo bem? Primeiro, agradecer você e agradecer todo mundo ali pelo tempo, né, pela disponibilidade de estar aqui à noite ouvindo e aprendendo um pouquinho com a Sandra. Bom, pessoal, próximo webinar agora, aí no dia 28 de maio, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada à educação. Então, a gente vai começar primeiro falando um pouquinho dos impactos da inteligência artificial, como isso vem impactando não só na área de educação, mas isso no geral, né, dentro das áreas de RH, como que isso impacta dentro das empresas, entrar um pouquinho, né, falar um pouquinho da questão ética, um pouquinho da questão de como que isso está impactando nas profissões, nas próximas gerações, entrando daí na questão de como isso vai impactar nas áreas de T&D, né, no sentido do que a gente precisa fazer, o que a gente vai precisar prever lá na frente para conseguir trazer resultados e contornar possíveis problemas e também aproveitar as possíveis soluções na área de educação que a inteligência artificial vai trazer para a gente. E aí depois a gente vai entrar um pouquinho no final da palestra, né, do webinar, como a inteligência artificial vai ajudar vocês, né, ou a gente que está na área de treinamento e desenvolvimento a melhorar os processos de aprendizagem dentro da empresa. Então, espero que vocês gostem da próxima palestra, tanto quanto gostaram dessa palestra da Sandra, que foi muito boa, e a gente se vê no dia 28. Beleza? Gente, obrigado. Mais uma vez agradecer, Sandra. Vou passar a palavra para você fechar a palestra. Gente, eu agradeço a presença de vocês. Convido a estar aqui no dia 28 de maio, porque eu participei de uma palestra com o Rangel sobre inteligência artificial na educação corporativa, e foi muito rico na ocasião, né, para mim. Então, convido vocês, vai valer a pena. E convidem também outras pessoas, porque ele vai falar de uma tendência que não é o futuro, já é agora, tá? Agradeço, meus contatos estão aí no chat, tá bom? Precisando, se quiserem trocar ideia, quiser fazer um benchmarking, a gente só entrar em contato que a gente conversa e vai trocando a ideia para ajudar vocês a estruturarem a educação corporativa na empresa de vocês, tá bom? Boa noite, até a próxima, gente. Tchau, tchau.